Henrique Monteiro, muito bem-vindo aos estadistas.pt e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que está a correr a campanha? Muito boa noite, eu é que agradeço esta oportunidade. A campanha está a correr bem, nós estamos no terreno todos os dias, já estivemos na pré-campanha, estamos a fazer uma campanha de proximidade, falando com as pessoas, nas vilas, nas aldeias, portanto, o acolhimento tem sido muito bom, muito bom. Sei que tem defendido, portanto, uma zona franca do interior e medidas fiscais para atrair empresas e também pessoas novamente para a cidade da Guarda. Acha que só assim é possível reverter este cenário de desertificação que tem pautado a cidade nos últimos anos? É assim, nós temos uma lei eleitoral, talvez na altura ninguém previsse aquilo que iria acontecer, mas que tem sido extremamente perniciosa para o interior, porque leva-nos as pessoas e leva-nos os deputados. E isto cria aqui um ciclo vicioso interminável. Se os deputados que, a seguir ao 25 de Abril, foram alocados a cada um dos distritos, e no caso da Guarda, o distrito da Guarda tinha 6, se permanecessem sempre afetos a este território, independentemente do número de habitantes que ele tivesse, talvez se olhasse para o interior de uma forma diferente. Eu lembro que em 1976 o Distrito da Guarda elegia esses 6 deputados e o CDS foi o partido mais votado, com cerca de 37% dos votos, e elegeu 2. Isto fazendo um bocadinho de história, mais tarde perdemos de 6, descemos para 5, perdemos 1. Em 1985 o CDS ainda elegeu o seu deputado e perde-o em 1987, quando o distrito passa apenas a eleger 4. A realidade atual, a partir agora de 2019, diz-nos que apenas vamos eleger 3. Eu não sei onde é que isto vai terminar, mas isto necessita medidas de exceção. E as medidas de exceção que nós defendemos passam muito pela questão fiscal. A criação de um estatuto, a aprovação de um estatuto fiscal para o interior, na nossa perspectiva, é fundamental para, de alguma forma, invertermos o processo de esvaziamento que está a acontecer e para tentarmos realmente captar investimentos esses que, serem geradores de emprego, serão, no fundo, catalisadores de novos povoadores que possam trazer gente para este vasto território que hoje já é cerca de 3/4 do total do país. Além de que o povoamento do território de forma harmoniosa e uniforme resolvia também muitos daqueles que são hoje os problemas dos grandes centros urbanos. Todos os dias somos confrontados com os problemas da habitação em Lisboa. Nós sabemos as dificuldades porque passam as famílias do interior cujos filhos optam por escolher uma formação académica que tem apenas oferta, ou tem a oferta que eles pretendem em Lisboa, e quando lhes pedem 300, 400, 500 euros e às vezes 600 euros por um quarto. Isto é algo dramático, isto tem a ver com a pressão populacional que está a ser colocada numa área muito pequena do território nacional. Depois a oferta não acompanha e cria estes desequilíbrios. O Estatuto Fiscal para o Interior é uma ideia que o CDS tem vindo a defender na Assembleia da República já no Orçamento de 2018, também no 2019, e que tem sistematicamente sido chumbado pela esquerda parlamentar. A esquerda parlamentar não gosta do mundo rural.
não gosta do interior, tem interesse sobretudo nos centros urbanos e com isso esquece que aqui também vivem pessoas, que estas pessoas constitucionalmente têm os mesmos direitos que têm as pessoas que vivem no litoral e nos grandes centros urbanos, mas que no fundo há aqui uma discriminação negativa. E eu, até para exemplificar esta discriminação negativa, posso dar aqui um exemplo, por exemplo este. Hoje, no Distrito da Guarda, as consultas de especialidade estão sediadas apenas no Hospital Distrital, no Hospital Sousa Martins. Sim, sim. E nós temos localidades que distam da Guarda, localidades no distrito, se formos para os concelhos de Meda, Foscoa, Figueira de Castelo Rodrigo, que distam da sede distrito quase 100 km. Não há transportes públicos. Temos uma população idosa, envelhecida, de baixos recursos financeiros, muitos deles com reformas que não atingem os 300 euros por mês. Estas pessoas desistem de vir à consulta de especialidade que é marcada no centro de saúde do respectivo concelho porque não têm recursos financeiros para pagar um táxi para poder vir a essa mesma consulta. E referiu aí a questão da saúde e também sei que o indignou, de certa forma, o número reduzido de vagas na carreira médica hospitalar na Unidade Local de Saúde da Guarda, também não ter ser tão pequena e ao mesmo tempo não ter sido totalmente preenchida. Acha que o Ministério da Saúde deveria ter uma maior atenção para com o hospital que precisa tanto de recursos humanos e também de recursos materiais? É assim, o Estado devia ter mais atenção com as pessoas. Isto é apenas um exemplo. E a saúde é um exemplo dramático daquilo que é a realidade do interior. Ao não dotar o hospital dos recursos humanos e financeiros que são necessários ao seu bom funcionamento e a uma resposta célere às necessidades dos utentes, eu lembro que uma consulta de cardiologia demora, em média, cerca de 500 dias. Provavelmente, ao fim de 500 dias, o utente terá eventualmente morrido. Isto é uma forma de eutanásia passiva e o CDS é claramente contra a eutanásia. Portanto, ela já está a ser aplicada desta forma, por supressão de tratamento, por dificuldade de acesso das pessoas ao Sistema Nacional de Saúde. Evidentemente que essas situações têm-nos indignado sobremaneira. E nós defendemos que haja medidas de exceção para a fixação dos médicos no interior, nomeadamente naquelas que são as especialidades mais carenciadas. Eu estou-me a lembrar da cardiologia, estou-me a lembrar da ortopedia, estou-me a lembrar da oftalmologia, entre outras. Qualquer uma destas três especialidades que eu referi já não garantem urgência no hospital 24 horas por dia e 7 dias por semana. Muitas vezes chego, e houve casos aqui, eu estou-me a lembrar de uma criança que chegou com o braço partido ao Hospital da Guarda, entra na urgência e imediatamente é transferido para o Hospital de Viseu porque não havia ortopedista na urgência. Portanto, a escala já não consegue preencher as 24 horas, os 7 dias da semana, com recursos humanos hoje existentes. Isto é um drama. Eu recordo-me também, e nós temos levado o grupo parlamentar, o grupo municipal do CDS, na Assembleia Municipal tem levado algumas moções e votos de protesto relativamente à realidade na saúde e, por acaso, têm sido votados por unanimidade. O próprio partido, ou os partidos, que neste momento suportam o atual governo, concordam com aquilo que o CDS vem propondo e com estas manifestações de protesto e moções que, no fundo, procuram indicar caminhos que solucionem as carências do hospital e depois, quando é nos orçamentos de Estado, concordam com aquilo que o Governo lá põe. Portanto, isto é uma incoerência total e absoluta.
o que é que posso dizer mais sobre isto? A parte orçamental da ULS da Guarda, que no exercício de 2018 consumiu cerca de 110 milhões de euros e no orçamento de 2019 tem alocada apenas uma verba de cerca de 96 milhões. Portanto, cerca de 14, 15 milhões menos do que aquilo que foram as necessidades no ano anterior. Como é que é possível gerir nestas condições? Eu nem estou a pôr muito a culpa no próprio Conselho de Administração. A culpa estará nos níveis superiores do Ministério da Saúde, que tratam o Hospital da Guarda e a população que ele serve desta forma. E eu sei que é o terceiro ano consecutivo que se candidata pelo Círculo Eleitoral da Guarda. É este sentimento de tentar resolver estas questões do interior do país, que vão desde as questões da saúde, a falta de acessos a transportes, ou mesmo falta de bons acessos à educação ou à cultura, que o motivam a candidatar-se ano após ano? Eu é a primeira vez que me candidato. Assim, fui candidato na lista do CDS em 1985. Integrei a lista como representante da juventude no último ano em que o CDS elegeu deputado. E daí para cá estou neste momento a encabeçar a lista pela primeira vez. Fui candidato nas eleições autárquicas como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Sim, são candidaturas diferentes, exato. Eu olho isto com o espírito de missão. De alguém que não vive da política e que não depende da política para viver. Evidentemente que gostava de ser eleito para poder ser a voz deste distrito na Assembleia da República, ser a voz deste distrito em Lisboa. Não por uma questão de carreirismo político ou por ver na política uma forma de vida, porque não tenho essa perspectiva. E daí nós queremos trazer para o debate questões que são pertinentes e que são importantes para as pessoas. Porque para o CDS as pessoas são mais importantes que o Estado. Nós entendemos que o Estado deve ser eficiente na educação, deve ser eficiente na proteção civil, na justiça, na saúde, na gestão do território, na gestão ambiental e deve ser mais leve na vida dos cidadãos. Eu acho que os cidadãos saberão muito melhor que o Estado como investir a própria riqueza que geram no seu futuro e no futuro da família. E daí nós temos este pacote ambiental, que eu vou voltar um bocadinho atrás, este pacote fiscal que nós defendemos, onde nós apontamos que as empresas instaladas no interior e todas aquelas que se queiram aqui instalar, tenham uma taxa máxima de IRS de 10%, que, para além da redução geral para todos os contribuintes, que nós defendemos todo o país, tendo por base aquilo que é as contas apresentadas e validadas em Bruxelas e que tem a ver com o excedente orçamental que é gerado até 2023, portanto o CDS propõe que para todos os portugueses haja uma redução média no IRS de cerca de 15%. Para além disso, nós defendemos que, como medida de exceção, nesta região que nós entendemos ser de exceção, que o IRS de qualquer cidadão seja metade daquilo que ele pagaria com os mesmos rendimentos vivendo nas zonas mais favorecidas do litoral e com maior rendimentos per capita. Falou-me na questão da educação. A questão da educação é uma questão dramática no interior. Eu recordo-me, nos meus tempos de juventude, em que andei no liceu, que não havia ensino secundário na maior parte dos concelhos, ou praticamente em nenhum. E os jovens cumpriam o equivalente ao 9º ano e rumavam à Guarda, onde ficavam alojados em residências, em casas particulares, para aqui prosseguirem estudos e fazerem
o 10º, 11º e 12º ano. Ora bem, nós, com o despovoamento que estas regiões estão a sofrer, estamos a caminhar no sentido de virmos viver novamente essa realidade de há 40 e 40 muitos anos. Hoje, a oferta educativa dos diferentes agrupamentos deste distrito, à exceção da cidade, está a ficar extremamente reduzida e, como o número de alunos é muito pequeno, eles também têm que incluir essa mesma oferta educativa. Há agrupamentos onde só há humanísticos, ou há agrupamentos onde só já científicos, e, portanto, isto já não corresponde ao leque de formação ou das preferências de formação de todos os alunos que frequentam essas escolas. E nestas circunstâncias nós defendemos que haja uma alteração dos rácios que determinam a formação de turmas. Que haja, em vez, por exemplo, dos 25 alunos para o primeiro ciclo, ou dos 28 para o segundo ciclo secundário, que haja uma redução significativa neste número, para a ordem dos 15 alunos para a constituição de turma. Para além dessa redução da oferta educativa, já estamos na iminência de, com os números que são exigíveis para a constituição de turma, de haver alguns agrupamentos, em alguns concelhos, que já não vão conseguir, muito num curto prazo, formar turmas para o 10º ano. Esse é o primeiro passo para terminar o ensino secundário nesses agrupamentos. Eu dou o exemplo, por conhecimento, de um agrupamento aqui bem próximo de nós, não é no Distrito da Guarda, mas é no Distrito de Castelo Branco, Belmonte, que é confinante com o Conselho da Guarda. O ano passado, a turma do 10º ano só se constituiu por despacho especial do Sr. Secretário de Estado. E esta realidade tem que mudar. E também tem que ser acautelada estas situações, porque também é dramático para os pais verem os filhos já aos 14, 15 anos terem que rumar à Guarda, com os custos que estão inerentes, para virem prosseguir estudos e prosseguir estudos ainda num percurso de ensino obrigatório. O ensino obrigatório hoje contempla os 12 anos. Mas nós temos outras propostas na área da saúde. É assim, hoje um médico, para se deslocar do interior, do litoral para o interior, para além de haver, eventualmente, menos atratividade por estarmos distantes dos grandes centros, embora hoje as distâncias, eu entendo que já não se medem em quilómetros, medem-se em tempo. Mas aí também tem uma medida, não é, da redução do valor das portagens? Exatamente, também já lá vou. Portanto, temos autoestradas que nos fazem chegar com rapidez ao Porto, a Lisboa, a Aveiro, portanto, a diversas localidades do litoral, a Madrid. Nós estamos a 370 km de Madrid, por autoestrada. Evidentemente referiu, e muito bem, o custo das portagens. O CDS já apresentou, na Assembleia da República, nesse pacote do Estatuto Fiscal do Interior, uma proposta de dedução dos valores de portagens e títulos de transporte em sede de IRS e em sede de IRC. Também foi chumbado. Mas nós estamos disponíveis para trabalhar num outro modelo de isenção mais abrangente para os residentes e para as empresas. Mas estou eu a dizer que para os médicos tem que haver alguns incentivos para que lhes torne mais atrativo eles demandarem os hospitais do interior. Eventualmente ao nível do alojamento, eventualmente ao nível remuneratório. Outra medida pode ser a abertura de vagas em exclusivo nos hospitais do interior, para essas áreas mais carenciadas. Aí nós estamos a limitar o leque de opções para os médicos, mas de alguma forma estamos a procurar resolver aquilo que é um problema de uma vasta área do território.
que é que eu posso dizer mais? Sim, certamente que teria muito mesmo que dizer. Mas permita-me que lhe pergunte. Numa entrevista, a agência Lusa disse que estava confiante para estas eleições legislativas porque o Distrito da Guarda está coeso e que tem recebido essa mensagem por parte da população. É de facto assim que tem sentido as pessoas ao longo da campanha? É assim, eu sou um otimista e confio no trabalho que faço. Evidentemente que tenho expectativas positivas. O CDS em 2011, que foi a última vez que concorreu sozinho, porque em 2015 concorreu coligado, ficou a cerca de 1.500, 1.800 votos de eleger deputado. Provavelmente o esforço hoje terá que ser algo maior. Mas eu acredito até ao fim. E aquilo que eu tenho ouvido é realmente desabafos de muita desilusão das pessoas por quem tem representado o distrito nos últimos anos. Muitas vezes as pessoas até me abordam e perguntam-me, pessoas com quem eu lido frequentemente, Henrique, afinal, quem são os deputados da Guarda na Assembleia da República? Evidentemente que percebemos qual a razão por que as pessoas fazem esta pergunta. Talvez não sintam esse trabalho que ia ser feito por esses deputados eleitos em favor do seu distrito. Portanto, não sentem nas suas vidas resultado do trabalho feito por esses deputados. E a esse propósito, eu quero dizer que, durante a atual legislatura, os deputados do CDS, que não são eleitos pelo Distrito da Guarda, são eleitos pelo distrito, mas que apoiam todos os distritos do país, mesmo aqueles que não têm deputados eleitos pelo CDS, fizeram nesta legislatura sobre matérias de interesse para o Distrito da Guarda 35 perguntas ao Governo. Eu repito, 35 perguntas ao Governo. Desde a área da justiça, educação, saúde, administração interna, ambiente, infraestruturas. Portanto, tem havido um acompanhamento muito atento por parte das estruturas políticas do CDS relativamente a problemáticas deste distrito e que têm sido depois concretizadas em termos de pedidos de informação ao Governo na forma de perguntas. Sabemos que muitas vezes as respostas que o Governo dá são respostas redondas. Estamos a acompanhar, estamos desta maneira, estamos daquela, e que não respondem de uma forma efetiva e concreta àquilo que são as dúvidas das pessoas, são nossas. E o que é que os portugueses podem então esperar do CDS? Olha, os portugueses aquilo que podem esperar do CDS, e nomeadamente os do Distrito da Guarda, é uma voz incomodativa. Se nós incomodamos desta forma, não tendo deputados eleitos, aquilo que nós garantimos é que seremos uma voz muito presente em defesa do Distrito da Guarda. Vamos conseguir mudar a realidade? Não sabemos, mas ficamos com a consciência tranquila de tudo tentar para que isso aconteça. Porquê que acha que os portugueses não estão a ir às urnas consecutivamente nas eleições legislativas? Os portugueses estão desiludidos também com muito aquilo que tem sido as promessas eleitorais e depois a não concretização dessas promessas em termos de ação governativa. Eu acho que não é só deste governo, mas de outros governos anteriores, de muitos governos, tem havido, acho, pouca transparência na apresentação daquilo que é a realidade económico-financeira do país. E isso faz com que muitas vezes, ou quase sempre, garanta alguma margem de manobra aos novos eleitos
para concretizar as promessas. Nós estávamos a contar com um cenário, encontramos um cenário completamente diferente. Nós estávamos a contar que os recursos financeiros fossem estes, mas afinal não são. Portanto, isso serve de desculpa. Eu acho que a transparência na política é aquilo que credibiliza a política. E a desilusão das pessoas vem dessa mesma falta de transparência. E eu já não quero entrar aqui por Family Gates, nem por outros escândalos que têm vindo diariamente, sendo diariamente notícia no nosso país, como situações como a de Tancos, em que há um ex-ministro arguido, ainda recentemente, um presidente da Proteção Civil e um secretário de Estado constituídos arguidos. Quer dizer, isto envergonha a política e isto é que afasta as pessoas da política. E a política tem que ser credibilizada e quem está nos lugares políticos, sejam de nomeação, sejam de eleição, tem uma responsabilidade acrescida, nomeadamente em situações em que estão a gerir dinheiros públicos, dinheiro que são de todos. Se a gente já deve ser rigoroso na gestão daquilo que são os nossos recursos pessoais, temos de ser muito mais rigorosos e transparentes na gestão daquilo que é dos dinheiros públicos. E isso tem sido a grande alavanca que afasta os portugueses das urnas e que afasta os portugueses da participação na vida política. Muitas vezes eu falo com muita gente e digo, venha para a política, venha credibilizar a política. Mas eu não tenho jeito, eu não assim. Quando o senhor, que é uma pessoa vertical, não tem jeito, ou que não tem tempo, está a deixar espaço para que esses lugares sejam preenchidos por outros, se calhar com um pensamento diferente do seu, e com uma competência que não é a sua. Efetivamente, isto tem vindo a acontecer. E as pessoas de bem têm que se afastar na política, e o CDS quer ser aqui também um pouco alguém que atira a pedra para o charco, para agitar as águas, para trazer ao debate problemas reais das pessoas, problemas reais dos nossos territórios, e é isso que nos motiva. Henrique Monteiro, sei de fonte próxima que é um homem com muita energia e é certamente com essa energia que irá enfrentar mais este momento até o dia 6 de outubro, em que é preciso toda a força para conseguir chegar ao momento das eleições. E é agora, nesta fase em que estamos a chegar ao fim deste programa, que lhe pedia para deixar uma mensagem aos portugueses. Eu a mensagem que deixo é assim, essa minha energia vem-me da minha crença naquilo que são os princípios programáticos do meu partido, o partido em que sou militante, um partido que defende uma economia social de parcerias. Não alinhamos em fundamentalismos, entendemos que o Estado deve estar presente naquelas áreas fundamentais da justiça, da segurança, da defesa, da educação, da saúde, mas numa perspectiva não naquela perspectiva ideológica de quem diz que uma aspirina, se estiver lá escrito privado, não faz bem, é um placebo, mas se estiver lá escrito público, já cura. Não, entendemos que o Estado é um Estado de parceria, que deve saber estabelecer parcerias com o setor privado e com o setor social. E isto para que responda cabalmente perante os cidadãos no cumprimento daquilo que são as suas obrigações sociais. Eu recordo-me que agora há uma corrente ideológica dominante na maioria que nos governa, que é contra tudo o que seja privado. E o Hospital de Braga, que era uma parceria público-privada e que nos últimos 2 anos foi considerado o melhor hospital do país, por questões ideológicas, essa parceria terminou dia 31 de agosto.
até 15 de setembro, a lista de esperas em cirurgias tinha aumentado cerca de 500 cirurgias. Como é que se explica isto? Ineficácia. Provavelmente o que é que o Estado agora vai fazer? Esse hospital público, que agora passou a ser público, vai ter que, ao abrigo daquele programa de combate à lista de espera nas cirurgias, encaminhar esses utentes, perante os quais não consegue responder a tempo e horas, para o setor privado, para hospitais do setor privado. Quando tínhamos uma solução que era mais eficiente do ponto de vista da gestão financeira e era mais eficiente do ponto de vista da gestão destas listas de espera e da resposta aos utentes. Daí também o CDS defender no seu programa que se garanta também um sistema de combate à lista de espera nas consultas para aquelas especialidades cuja marcação vai para além de um tempo que se considera razoável para o bem-estar do próprio utente. Que também aí, para combater essas listas de espera, se possa contratualizar com o setor privado e com o setor social para que se responda em tempo útil perante aquilo que são as necessidades dos nossos utentes. E o bem-estar dos portugueses é a grande preocupação do CDS. Não temos pruridos contra aquilo que é público, não temos pruridos contra aquilo que é social, não temos pruridos contra aquilo que é particular. Entendemos que devemos ter um Estado social de parceria, um Estado que seja mais regulador do que interventivo na vida do cidadão. Henrique Monteiro, muito obrigada pelas suas palavras. Vamos ter que ficar por aqui porque o tempo já está mesmo a chegar ao fim, mas eu espero que seja um até breve. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite.